parte 2 dos transtornos psicológicos, que a gente viu um, mas não estava escrito que era parte 1. Ele falou, tem todos os transtornos aqui num vídeo só. E eu falei, pô, não tem todos, né? E aí ele lançou uma parte 2 para a minha felicidade. Então, nós vamos continuar a assistir a sequência de transtornos. Vou ver depois os reacts, beleza. Vou esperar no seu canal. Vai procurar na live, eu vou bloquear as lives, eu vou fechar as lives, e aí você terá que ser membro para assistir antecipadamente. Serei má? Tô brincando. Eu não tenho essa capacidade de ser uma pessoa má com vocês. Eu amo vocês. Enfim, vamos ao vídeo. Antes de começar, um aviso importante. Nem tudo que Chainsmoker... não, aí eu você vai ver não conheço. é tecnicamente chamado de transtorno mental. Alguns podem ter outros nomes, como transtornos de neurodesenvolvimento. Eu prefiro o termo de transtorno psicológico do que transtorno mental. O transtorno mental, ele é um pouco uma terminologia carregada, sabe? É uma coisa pesada falar que você tem um transtorno. Pessoas têm transtornos. Agora, tu tem um transtorno mental, é a mesma coisa de insinuar que alguém tem uma espécie de defeito ou... não sei, eu só sei que é um termo pesado e eu prefiro ter transtorno psicológico. Fica mais técnico, assim, mais tranquilo. Desenvolvimento, dissociativos ou alimentares, mas todos eles afetam diretamente a mente Dissociativo continua sendo um transtorno. E o comportamento. Vocês pediram bastante a parte 2 com os transtornos que ficaram de fora, então Isso. Aqui. Narcisismo. O narcisismo que a gente ouve falar no dia a dia. E o Ser narcisista é a mesma coisa de ser ansioso, vamos dizer assim. Você tem níveis de narcisismo dentro do seu corpo que preservam a sua saúde mental. Porém, transformar isso num transtorno é quando se torna algo forte, algo incontrolável, algo que domina seu dia, seu corpo, suas atitudes. E aí passa a ser um comportamento divergente do natural. Transtorno de personalidade narcisista são coisas bem diferentes. A definição de narcisismo é uma paixão exagerada por si mesmo e pelo próprio ego. E todo mundo tem um pouco disso, é normal. O problema é quando isso ultrapassa todos os limites e a pessoa realmente acredita Refeitório da empresa. Especial. Aí isso vira uma necessidade constante de admiração e de atenção. Ela tem falta de empatia e fica tentando rebaixar todo mundo que tá em volta para parecer superior. Miau. O curioso é que por baixo de tudo isso, geralmente o que existe é muita insegurança e uma autoestima frágil. Sim. A pessoa que tem o transtorno narcisista, ela vai ser infeliz, constantemente infeliz. E para as pessoas que sofreram na mão delas, é até justo. É um sentimento de que é justo que ela sofra por ela nunca conseguir abraçar quem ela é de verdade. Porque ela já me fez tão mal que talvez eu sinta que ela não merece isso. É vingativo? É vingativo, mas Qualquer crítica, por menor que seja, vai ser interpretada como se fosse um ataque, uma atrocidade, como se você tivesse ferido a alma da pessoa. Na prática, conviver com alguém assim é bem cansativo e paia. A conversa sempre volta pra pessoa, o sofrimento dela é sempre maior e qualquer coisa que não saia exatamente do jeito que ela quer, já vira uma briga enorme. A pior parte é que é um dos transtornos mais difíceis de tratar, porque a pessoa dificilmente... Porque a pessoa não quer tratar. Por que o Monark tá na minha tela? Por que o Monark tá na minha tela? Acredita que tem um problema. Na visão dela, a culpa de tudo sempre é dos outros. Faleça. Autismo, como eu disse no... Autismo. Mas ele não é exatamente, tecnicamente, ele é um transtorno do espectro autista. Portanto, transtorno. O autismo é um exemplo que não é considerado um transtorno mental, e sim um transtorno do neurodesenvolvimento. No caso, ele afeta diretamente comportamento, comunicação e a vida social. O autismo é o que a gente chama... E por isso que a gente não coloca mental, a gente coloca psicológico, porque aí nesse sentido você não precisava falar
mental ou de desenvolvimento. De espectro. Isso quer dizer que duas pessoas com o mesmo diagnóstico de autismo podem ser completamente diferentes uma da outra. Não existe Hiperfoco em um cerveja. sintoma universal que define todos os autistas. O que acontece no autismo é que as conexões neurais são formadas de forma diferente. Isso afeta principalmente as áreas da comunicação, interações sociais, padrões de comportamento e interesses. Na prática, isso pode significar várias coisas. O cara simplesmente jogou o L para autista. KKKKK. Dificuldade para entender ironia, sarcasmo, tom de Eita, voz, ironia. expressões faciais, sensibilidade muito aumentada para sons altos, luzes e até texturas. E o que é muito falado, o hiperfoco, que é um interesse muito grande em alguma coisa específica. A pessoa pode Cerveja. dedicar horas para estudar alguma coisa, tipo ônibus, trens, dinossauros, comerciais antigos, opalas, o Império Romano e assim por diante. O Império Romano, ele mesmo aparecendo. Dissociação. Sabe qual Transtorno de despersonalização, dissociação. ou vivendo no automático, aí você chega em algum lugar e nem lembra direito do Considerado também transtorno dissociativo. caminho que você acabou de fazer, ou talvez você já teve a sensação de que estava em algum lugar e ao mesmo tempo não estava, como se você estivesse fora do seu corpo se observando. Isso é Sim! dissociação leve e todo mundo sente em algum grau. Porém, no transtorno dissociativo, isso fica bem mais intenso, frequente e fora do Extremamente controle. pesado. Dissociação é basicamente seu cérebro desligando o Bluetooth da consciência. The Bluetooth device is connected successfully. Por alguns momentos, você não tem noção das experiências, das suas emoções, em alguns casos, até de quem você é. Isso geralmente vem como uma resposta a alguma coisa muito estressante ou traumática e é um mecanismo de proteção que o cérebro ativa. Existem vários graus de dissociação. Tem a despersonalização, você sente que não é você mesmo, que você está observando sua Está vida se de assistindo. fora, como se nada fosse real. Tem a desrealização, o mundo ao redor parece falso, distante, como se fosse um filme, como se não fosse sua vida. Fosse um Em casos sonho mais ou continuidade de um sonho. a pessoa pode ter amnésia dissociativa. Ela não consegue acessar as memórias de períodos específicos da vida, geralmente os que estão ligados a algum trauma. O problema é que com o tempo, isso vai ficando automático e a pessoa nem percebe mais que está dissociando. Ela vai ficando cada vez mais desconectada do próprio corpo, dos próprios pensamentos e fica muito difícil separar o que é real do que não é. Basicamente isso. E aí nós temos o nosso chefão final dos transtornos dissociativos. Devia tocar a música de chefão aqui. TDI, ou transtorno dissociativo de identidade. Ainda dentro do transtorno anterior, o TD, a gente tem o TDI, que é a forma mais extrema e complexa da dissociação. Ela é o que as pessoas chamam de múltiplas personalidades, e adivinha? Ninguém gosta desse termo no meio da comunidade do TD, tá ok? Ninguém gosta de múltiplas personalidades, porque as pessoas que estão aqui, elas são umas identidades individuais. Elas meio que não são aspectos de uma mesma pessoa. Elas são, mas não são. Você enxergaria pessoas completamente diferentes no mesmo corpo. Que é muito mal representado. Somos vilões de 80% do mercado da mídia. Só tem um herói que é o Cavaleiro da Lua. E olha lá. Pessoa com TDI. Cavaleiro da Lua, ele é meio anti-herói, que ele faz uns bagulho aí que heróis não fazem. Vira outra. O que acontece é que ela desenvolve estados diferentes que são chamados de alters. E eles controlam o comportamento, memória e percepção, cada um do seu jeito. Geralmente o TDI é desenvolvido em resposta a traumas de infância, como se o cérebro para se proteger acabasse criando pastas separadas, só que a pessoa só consegue acessar uma por vez. Então, na prática, realmente é como se fossem várias pessoas vivendo dentro do mesmo corpo. Cada Muito obrigada, você explicou de forma excelente. Palminhas para você. uma com as suas experiências, emoções e memórias. É muito comum a pessoa que tem TDI acordar sem saber onde ela tá, quando que ela foi dormir, como que ela foi para lá, comprar coisas, depois esquecer que comprou, ver as pessoas falando que ela fez coisas que ela não reconhece, e assim por diante. A anorexia e bulimia. Os transtornos alimentares geralmente não são levados muito a sério, mas deveriam. Assim como os transtornos mentais, eles afetam diretamente a percepção
Isso aqui deve ser muito sinistro, cara. E os comportamentos da pessoa, quase sempre trazendo muita tristeza. Os mais populares são a anorexia nervosa, que é quando a pessoa não come Isso quase deve ser nada pra sinistro, emagrecer, cara. porque ela tem uma visão distorcida do próprio corpo. Ela pode estar seca, que ela vai se olhar no espelho e achar que tá E gorda. não a achar bulimia isso. nervosa, que é quando a pessoa tem uma compulsão alimentar, come muito e logo em seguida se arrepende e tenta reverter a situação, forçando um vômito, tomando laxante ou alguma Nossa. coisa assim. Eu não consigo imaginar o sentimento e a situação de uma pessoa que vive com isso. Jesus, De novo, amado. nos dois casos existe uma alteração física no cérebro. Não é simplesmente a pessoa parar com isso. Ela não consegue porque Não ela parar realmente com vê isso. as coisas de forma diferente. Transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia. A psicopatia é uma condição que faz com que a pessoa não respeite os direitos e os sentimentos dos outros, como se ela não sentisse empatia. Ela pode fazer Por incrível que pareça pra vocês, existem muitos psicopatas por aí que não fazem crimes e muitos sociopatas que fazem. Não temam necessariamente o psicopata. O psicopata pode reconhecer que é, ou que pode vir a ser, e buscar tratamento. qualquer coisa, por mais absurda que seja, e não sentir nenhum pingo de culpa, remorso, nem se preocupar com as consequências do que ela fez. Adeus. Apesar disso, diferente do que a gente vê em todos os filmes, um psicopata ou sociopata não necessariamente vai ser um assassino em série. A maioria das pessoas com traços de psicopatia nunca machucaram ninguém fisicamente. Pois Mas eles costumam ser bons em manipular e fazer o mal pros outros quando precisam. Afinal, se a pessoa não tem a são capacidade gente de se boa colocar também. no lugar dos outros, de se sentir culpado, de sentir empatia, é natural ela ter mais atitudes egoístas. Se eu visse um opala na rua, provavelmente eu não ia arriscar ele com um tijolo, porque eu sei que além de ser um absurdo fazer mal por uma obra-prima dessas, eu ia deixar o dono do carro... Sacanagem do doente. opala, né? Se eu não tivesse nenhum desses sentimentos, eu poderia só se me questionar. fazer. Uma história bem interessante é a do E se? neurocientista James Fallon. Ele fez vários exames para estudar traços de psicopatia nas outras pessoas, e conforme saíram os resultados, ele descobriu que ele mesmo é um psicopata. O cérebro dele tem as regiões ligadas à empatia. Mentira, mano. Menos ativas do que o normal. E esse estudo dele demonstrou que não é só a genética e a estrutura do cérebro que determinam o comportamento de alguém psicopata. O ambiente que essa pessoa foi criada e vive também importa muito. As pessoas tipo ele, que têm um cérebro psicopata, mas conseguem se adaptar e viver na sociedade, são chamados de psicopatas funcionais. E eles costumam ter vantagem em profissões que exigem muita frieza, como cirurgiões, advogados, políticos. Se você tivesse que fazer uma operação no cérebro, eu acho que você ia preferir um médico que tá tranquilo, agindo como se você fosse um boneco, do que um que tá inseguro e tremendo de medo. Hipocondria. O nome técnico é transtorno de ansiedade de doença, ou TAD, e ela acontece quando a pessoa tem tanto medo de ter uma doença que isso vira um problema na vida dela. Mesmo ela fica doente de acreditar que pode estar doente. com todos os exames, médicos, coaches quânticos e monges budistas Coaches quânticos. a pessoa não consegue relaxar. E não é fingimento. Ela realmente sente que tem alguma coisa errada. Que talvez os médicos erraram, que eles não encontraram ainda. Ela sente uma dorzinha de cabeça e já acha que pode ser um tumor. É isso, tô moreno. Certeza que é câncer de pele. Mas o pior é que a internet e a tecnologia reforçam essas coisas. Então, eles jogam tipo... Ah, você tá com dor de cabeça? Pega um caixão, entra. O que acontece é que no cérebro a amígdala, que é responsável por detectar ameaças, fica hiperfocada em sinais físicos do corpo. Como a gente tem muitas sensações físicas por dia, sempre tem alguma coisa diferente pra ela achar que é uma Mano, Shadow de jaqueta. E pra piorar ainda mais, hoje em dia a gente ainda tem o Google, que se você viu? pesquisa que Falei? tem uma dor no pé, ele fala que normalmente são 3 tumores. Fobia específica. A fobia específica é um irracional e desproporcional de alguma coisa específica. Um objeto, uma situação, um animal. E isso causa uma resposta de pânico mesmo que não tenha perigo nenhum. Pode ser medo de aranha, altura, aviões, buracos agrupados, palhaços. O editor tem fobia. Limões. O número... Limões.
O número 8, ok, nós estamos indo pra uma... 8. Ficar sem o celular. Com certeza você que tá vendo esse vídeo tem essa. E mais várias outras. O que acontece é que em algum momento o cérebro associou aquela experiência a um perigo. E agora, E é sempre o que ele for baralho. exposto a essa situação, ele vai ter a resposta de pânico, coração acelerado, suor, tremor e vontade de fugir dali o mais rápido possível. A diferença entre um medo normal e uma fobia é o quanto isso afeta a vida da pessoa. Se você não gosta de aranhas, mas consegue viver normalmente, é um medo. Se você não consegue dormir porque pode ter uma aranha em algum lugar do quarto, evita ir em determinados lugares e pensa nisso com muita frequência, provavelmente Você é uma tem a fobia. Esse conhecimento custou apenas o seu like e a sua inscrição. Por favor, pague, não seja Cara, parceiro. E se você veio parar aqui antes de assistir a parte 1, vai lá ver porque fenomenal. Assim, gostei bastante. Conseguiu realmente representar bem, falar bem. Foi resumido, foi sucinto. E falou de uma forma bem didática. Eu gostei bastante do conteúdo. Meus parabéns ao Du. Espero que você possa fazer mais videozinhos com temática similar.